pregando a palavra do bom mestre para a tua vida. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que nessa tarde o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra de vitória através do seu Espírito ao seu coração. E eu creio que se você acreditar, você pode ver o milagre da parte de Deus acontecer. O interessante é que quando eu começo a observar a palavra do Senhor Jesus, o interessante é que quando eu começo a ver o Senhor Jesus andando sobre a face da terra, eu começo a ver o Senhor Jesus passeando, andando de um lado para o outro, Ele entrando em becos, Ele entrando em vielas, o Senhor Jesus passando de cidade em cidades, o Senhor Jesus entrando dentro de casas, saindo de casas, o Senhor Jesus entrando nas sinagogas, saindo nas sinagogas, o Senhor Jesus, por onde Ele passava, o que me chama a atenção é que uma grande multidão sempre o seguia. Por onde o Senhor Jesus entrava, ali estava uma grande multidão. Por onde o Senhor Jesus Ele ia, a multidão ia atrás dele. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O que me chama a atenção é que aonde Jesus estava, a multidão também estava com ele. E o interessante é que quando eu começo a observar a palavra do Senhor Jesus, eu vejo que aonde o Senhor Jesus estava, sempre alguma coisa acontecia. Aonde o Senhor Jesus passava, sempre alguma coisa acontecia. Por onde o Senhor Jesus entrava, sempre alguma coisa acontecia. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, na tarde desse dia, o Senhor Jesus Ele se faz presente também aqui nesse lugar. E eu creio, quando a palavra do Senhor Jesus, ela vem dizendo na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Ele também nessa tarde, Ele pode fazer milagres acontecer na tua vida. Ele pode fazer coisas grandes acontecer ao teu favor. O que me chama a atenção, quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, Ele sempre, por onde passava, dava vista aos cegos, Ele dava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, audição aos surdos, Ele dava voz aos mudos, Ele fazia aquele que estava paralítico passar a andar, Ele fazia aquele que havia morrido ressuscitar. Por onde o Senhor Jesus passava, aqueles que estavam enfermos eram curados. Por onde o Senhor Jesus passava, aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam com espíritos malignos, e tinha os espíritos expulsos de suas vidas e eram libertos para a glória do nome de Deus Pai. Por onde o Senhor Jesus passava, entrava, por onde o Senhor Jesus estava, havia salvação de almas, havia salvação para aquelas vidas que estavam ali presentes. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, na tarde desse dia, a salvação de Cristo para a tua vida nessa tarde, a salvação para a tua alma. De repente eu estou falando com pessoas que se desviaram, com pessoas que se afastaram, com pessoas que largaram o Senhor Jesus no meio do caminho, mas nessa tarde Ele te convida novamente a assumir um compromisso com Ele, para que as promessas do Pai possam ser cumpridas sobre a tua vida. Mas o que me chama a atenção é a multidão que não se afastava do Senhor Jesus. A multidão sabia que somente perto do Senhor Jesus o milagre podia acontecer. A multidão sabia que para poder haver uma cura, para
poder haver uma libertação, era necessário estar perto do Senhor Jesus. A multidão entendia que somente perto do Mestre algo grande e algo novo sempre estaria acontecendo. Por isso que por onde o Senhor Jesus passava, a multidão também ia com ele, porque a multidão entendia, a multidão compreendia que a qualquer momento, a qualquer hora, eles estando perto do Senhor Jesus, as suas vidas poderiam ser mudadas. A qualquer momento, a qualquer hora, eles estando perto do Senhor Jesus, uma nova história poderia ser escrita para as suas vidas. E eu entendo que agora a multidão não se afastava, a multidão permanecia perto do Senhor Jesus, porque a multidão entendia que ele era o provedor, que ele era aquele que realizava os milagres, que ele era aquele que podia fazer o impossível se tornar possível. E quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus, eu entendo quando Marta, ela disse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido. Eu acredito que Marta, naquele exato momento, estava dizendo para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse por perto, nada disso que aconteceu teria acontecido. Eu entendo que a multidão sempre procurava estar perto do Senhor Jesus, porque entendia que perto dele é que veria algo novo acontecer, que perto dele é que veria coisas novas suceder em sua vida. Eu vejo, amado ouvinte da palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, ela me informa, a palavra do Senhor Jesus, ela me dizer que uma mulher cananeia, sabendo que agora o Senhor Jesus passava por aquele lugar, ela procurou rapidamente ir para perto do Senhor Jesus, porque ela sabia que perto dele o milagre poderia acontecer. Aquela mulher que tinha sua filha miseravelmente endemoniada, ela começa a clamar, ela começa a rogar. Os discípulos tentam afastar, mas ela insistindo, ela ouve do Senhor Jesus que ele não viera para eles, mas sim para os israelitas. Mas aquela mulher, ela não desistiu, aquela mulher insistiu, aquela mulher perseverou, mesmo recebendo uma mal resposta do mestre, ela acreditou que somente ele era a fonte dos milagres para poder a sua filha ser curada, para poder a sua filha ser transformada. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, na tarde desse dia, sabe como você vai alcançar milagre? Sabe como você vai ver a providência chegar? Sabe como você vai ver a cura acontecer? Sabe como você vai ver a libertação ela acontecer? É você se aproximando, é você chegando perto do Senhor Jesus. Você vai ver coisas grandes na tua vida suceder. Tem que se aproximar dele, tem que chegar perto do Senhor Jesus, tem que se aproximar do Senhor Jesus. E a multidão que o seguia entendia isso. A multidão que o seguia sabia que somente perto dele poderia ver algo novo acontecer. Somente perto dele poderia ver coisas grandes se tornar realidades em sua vida. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que nessa tarde o Senhor Jesus, ele se faz presente
presente aqui nesse lugar. E a sua palavra diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto está perto. Tem que estar perto dele, tem que se aproximar dele para ver o milagre da parte do Senhor Deus acontecer. Eu vejo agora a palavra do Senhor Jesus, ela me informar que havia uma mulher que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue. Aquela mulher já estava abandonada, aquela mulher já estava rejeitada, aquela mulher já estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, largada no canto, porque ninguém queria estar perto daquela mulher. Mas aquela mulher entendia que somente perto do Senhor Jesus o milagre poderia acontecer. O interessante é que uma grande multidão rodeava ao Senhor Jesus. O interessante é que aquela mulher, vendo uma grande multidão rodear o Senhor Jesus, ela não se importou, ela não se incomodou, ela rompeu a grande multidão e começou a entrar, e começou a passar por um, passar por outro, e começou a se aproximar do Senhor Jesus, porque eu vejo aquela mulher entendendo que somente se aproximando do bom mestre ela poderia ter a sua doença curada, ela poderia ter a sua enfermidade expelida. Eu creio que aquela mulher, ao se aproximar do Senhor Jesus, ao tocar na sola das suas vestes, eu creio que aquela mulher, ela percebeu que ela havia conseguido aquilo que ela iria buscar, ela havia conseguido o milagre que ela tanto desejava. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que na tarde desse dia o Senhor Jesus, ele nos enviou a esse lugar para te dizer que é somente perto dele que você vai ver a tua vida ser mudada, que é somente perto dele que você vai ver a tua vida ser transformada. Não pode estar longe do Senhor, não pode estar afastado do Senhor, porque somente perto dele você vai ver o milagre se tornar realidade na tua vida. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor Jesus estava caminhando rumo a Jericó. Havia ali naquele caminho um cego, o cego Bartimeu. A Bíblia diz que aquele cego, ouvindo acerca de que Jesus passava por aquele lugar, aquele cego começa a clamar, aquele cego começa a gritar, aquele cego começa a pedir: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, mandando chamar aquele cego, o cego começa a ir para perto dele, o cego começa a se aproximar dele, e o Senhor Jesus, a partir do momento que aquele cego estava perto dele, diz para aquele cego: o que queres que eu te faça? Aquele cego, olhando para o Senhor Jesus, disse: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ver, eu quero a minha visão restabelecida. E naquele exato momento, aquele cego passou a ver e passou a seguir o Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer, amado ouvinte da palavra de Deus, que o milagre só pode acontecer porque ele se aproximou. O milagre só pode acontecer porque ele foi para perto do Senhor Jesus de Nazaré. E na tarde desse dia, eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, você quer ver coisas grandes acontecer na tua vida? Você quer ver um milagre acontecer na tua vida? Você quer ver o impossível se tornar possível na tua vida? O Senhor Jesus, nessa tarde, ele te chama, ele te convida para você vir para perto dele. O Senhor Jesus, ele te convida para você se aproximar dele, porque somente se aproximando do Senhor Jesus, você vai ver o milagre acontecer na tua vida, e você verá a tua história sendo mudada para a glória do nome de Deus Pai.
Jesus, ele tem vitória para a tua vida. Jesus, ele tem solução para a tua vida. Jesus, ele quer fazer algo novo na tua vida. Aquela multidão entendia, aquela multidão compreendia que somente próximo do Senhor Jesus poderia ter todos os seus problemas resolvidos. Somente próximo do Senhor Jesus poderia haver solução para a sua vida, salvação para a sua alma, cura para a sua enfermidade, libertação para aquilo que os oprimia. Somente perto do Senhor Jesus. Nessa tarde eu quero te dizer que você vai ver o milagre da parte do Senhor Deus acontecer, mas é necessário estar perto, é necessário estar perto, é necessário estar perto. Se aproxime dele nessa tarde. Você que se afastou do Senhor Jesus, você que parou no meio do caminho, você que se desviou, você que negou a fé, nessa tarde Jesus, ele te convida a você se aproximar dele novamente. O Senhor Jesus nessa tarde te convida a você vir para perto dele novamente, porque a obra que ele tem na tua vida, ela é grande. A obra que ele tem na tua vida, ela é grande. A obra que ele quer realizar no meio da tua família, ela é grande. Por isso é necessário nessa tarde você entender que é perto do Senhor Jesus que o milagre vai acontecer. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, na tarde desse dia, se você quiser receber algo da parte do Senhor, é necessário você se aproximar. Não adianta ficar de longe, não adianta ficar só olhando. É necessário você vir aqui, aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, entregando a sua vida a Ele, deixando Ele mudar a tua história, que você vai ver coisas novas da parte do Senhor Deus acontecer.